Olá, queridos, a paz do Eterno vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Eu espero que todos estejam bem nessa noite, na presença do Altíssimo. Muita paz e alegria para todos vocês, amém? Que o Eterno venha abençoar os meus irmãos. Sem delongas, nós vamos orar e pedir ao Eterno que venha nos abençoar, amém? Pai, em nome de Yeshua, abençoa a nossa noite, dá-nos a paz, nos dá alegria, paz e renovo. Eu peço que a tua mão esteja sobre nós. Em nome de Yeshua HaMashiach, nos dá fôlego e saúde, Senhor. Eu peço, em nome de Yeshua HaMashiach, todo o poder das trevas seja neutralizado e o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado, Kadosh Baruch Hu, B'Shem Yeshua HaMashiach. Amém. Eterno, venha nos abençoar nessa noite. Eu quero ler um texto em Provérbios, capítulo 5, verso 1. Diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, seus passos conduzem ao inferno, ao Sheol. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dê a outrem a tua honra, nem teus anos a cruéis, para que teus bens não se farte os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Então digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem meus mestres inclinei os ouvidos. Quase me achei em todo mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Derrame-se por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas sejam para ti somente, e não para o estranho contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacia os teus seios em todo o tempo e abriga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cegos pela manhã e abraçaria o peito de outra. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos de Adonai, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá por falta de disciplina, e pela tua muita loucura, perdido cambaleia. Bom,
É uma mensagem muito objetiva em Provérbios. Mas esse tema tem duplo sentido e eu vou explicar por quê. O texto realmente fala literal da mulher, mas aqui o texto não traz adúltera, ali é uma tradução. A palavra no verso 3 está escrito assim, que nofete titofená. Zarar. A palavra ali é estranha. Não é adúltera. Dá a entender essa expressão zará que é uma mulher adúltera pela tradução. Mas se eu for traduzir literal, eu vou traduzir da seguinte forma. Porque os lábios da estranha. Nem tem a palavra ishaque. Isso se chama parafrasear. Eles acrescentam palavras para dar sentido, só que... Então aqui eles já traduzem colocando uma interpretação que até é possível. Mas aqui fala da mulher estranha. Primeiro eu vou narrar aqui a advertência. Esse ensino aqui, ele é mais profundo do que o sentido literal. Aqui nós temos um ensino de um pai para um filho, dizendo para ele, olha, cuidado com a mulher estranha. O tradutor colocou adúltera. Uma mulher desconhecida que você não conhece. Você pode pregar isso aqui literal para falar do adultério, sim, mas eu vou me aprofundar num nível aqui que ele é na revelação. Você não está vendo, mas eu estou vendo algo aqui. E é muito profundo. Você aparentemente não está vendo, porque isso é revelação de Deus, que Deus dá. Aqui fala, filho meu, atende a minha sabedoria. E vai dizer assim, porque conserve a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel. Eu vou usar uma outra interpretação aqui. Vou mostrar em outros textos. Eu estou usando a do Edson de Faria. A palavra zarar. Você vai se surpreender. O que Deus vai falar conosco. Aqui está falando numa simples olhada no texto, você vê realmente um pai dizendo para o filho, cuidado com a mulher estranha, cuidado com os amores da vida, isso pode te levar para a sepultura. Isso todo mundo aqui vai concordar que isso realmente é um problema, tanto para o homem como para a mulher, e é um alerta. Então eu não vou desprezar a literalidade do texto, mas a visão que Deus me deu aqui é numa segunda visão em cima do texto, que aqui entra a revelação. Primeiro vou narrar e alertar tanto homens quanto mulheres. O final do texto diz que aquele que não foi disciplinado foi pro barro. Então eu já quero alertar os jovenzinhos aí que estão com os hormônios pulando, segura a onda. Se não padece, se não paga preço, se não lá na frente chora. Aqui o pregador ele está dizendo, conserva o conhecimento. E aqui o mesmo texto vai dizer, por que eu não ouvi? Eu não dei atenção aos meus ensinadores. É fato. Essa geração é uma geração que vive perdida. A Torá diz, case uma vez só, seja virgem. Case virgem. Case virgem. E case com... do jeito do Eterno. Cresce e multiplica. Ele dá o mandamento. Mas aqui agora nós vamos...
apesar do texto estar sendo muito literal, muito claro, muito objetivo para os ouvintes, é um conselho. Isso vai dar ruim. Eu vou parafrasear aqui na nossa linguagem de hoje. Essa curtição, esses prazeres ilícitos, isso vai custar. Pode ser que a conta chegue tarde, mas chega. Não pense que vai passar batido, porque não vai. Davi tentou ocultar e não conseguiu. Porque dos olhos do Senhor ninguém oculta nada. Então se segura a onda. Se mantenha firme, beba da sua cisterna. Mas eu não tenho cisterna para beber, então não bebe. Mas não vai beber na cisterna dos outros. É isso que o texto está falando. Agora, eu fui analisar o texto em hebraico, como eu sempre digo aqui. A palavra zoná. Existe uma palavra grega para prostituição, porneia, e uma palavra grega para adultério, mocheia. No hebraico também há duas palavras. Só que aqui não tem a palavra nem adúltera e nem prostituta. A palavra aqui é estranha. Eu fiquei interessante, o tradutor foi no dicionário e lá realmente diz que uma das traduções pode ser mulher adúltera, isso interpretando o texto. Uma coisa é o texto literal. Literal é colocar palavra, palavra, literal. Aqui o Edson de Faria coloca hiperliteral. Então ele coloca aqui: porque mel que escorre e gotejam lábios de estranha. Isso é hiperliteral. Quando você lê em português já está traduzido com o jeitinho do tradutor. Quer seja para benefício, quer não. Porque você deixa de entender o texto na visão que eu vou trazer aqui. Tá? Bom, esse texto em primeira linha fala contra o perigo de dar ouvidos, às vezes, ao coração e à carne. A pessoa não espera o tempo de Deus, aí casa errado, aí depois chora. Mulher estranha aqui é o quê? Será que pode ser traduzido só como adúltera? E é aqui que mora o perigo da tradução. Porque eu posso interpretar uma mulher estranha como uma mulher que não é do meu povo. Assim como Sansão se envolveu com estrangeiras. Entendeu? Porque se o texto quisesse enfatizar que ela era uma prostituta, teria colocado a palavra hebraica prostituta. Mas é de propósito, ele coloca uma mulher estranha. Bom, vamos adentrar. Quando eu fui pesquisar essa expressão zará, eu encontrei algumas coisas. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vamos analisar aqui o que eu tenho para falar sobre. É profundo. Quem é essa mulher? Você vai se surpreender. Quem é esta mulher? Vamos nós lá. Aí você mudou completamente, né, Felipe? Você já saiu de uma adúltera para fogo estranho, Felipe? Exatamente. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante Yod rei, Vav rei, Números 26:61. Olha a palavra aqui, esh, que é fogo, zarar. Olha aqui, adultério, fora da Torá, estranho. Vamos interpretar o que fizeram Nadab e Abiú. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho. Significa o quê? Algo que a Torá não determina. Quem é a mulher de Provérbios? Hein? Estranha.
Olha como que eu vou aplicar a temática. Deuteronômio 13, verso 5. Ali vai falar para você não ouvir um profeta que vem a você. Ele fala um sinal, um sonho e acontece. Aí depois ele diz, venha seguir outros deuses que vocês não conhecem ou não conheceram. Aí o Senhor diz, aquele profeta ou sonhador morrerá porque falou rebeldia contra Adonai. Incrível, eu fui pesquisar esse texto no hebraico, olha que interessante. Deuteronômio 13, verso 5. Rahu e Umat que e ele morrerá, então a palavra mutat, ele, Yod é ele, morrerá, que porque Diber, falou, Sará, com Samek, falou o que, Felipe? Apostasia al Adonai. É interessante que lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte, que não virá, o Senhor não voltará antes que venha a apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 3. Antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então aqui Deuteronômio está falando da apostasia, mas o tradutor colocou rebeldia. E a palavra apostasia é deserção, afastamento, retirada, da mesma forma que o grego coloca. Então o texto aqui é, o sonhador morrerá, pois falou apostasia, afastamento contra o eterno. Significa que apostasia é quando se vive fora dos mandamentos, das instruções, das orientações de Deus. Então eu posso literalmente dizer, aquele que prega contra a Torá prega apostasia. E o que isso tem a ver com Nadab e Abiú? E aqui entra a questão, tudo que Deus quer está na Torá. Se você traz algo que não está na Torá, é o quê? É estranho, é adúltero. Agora vamos ler de novo o texto de Deuteronômio, o texto de Provérbios. Vamos analisar. Os lábios da mulher adúltera. Mulher na Bíblia também simboliza religião. Lá no Apocalipse fala da grande meretriz. A mulher tem lábios que atraem. A religião tem. E aqui vai dizer, não ouça, porque os seus pés fazem o que? Ela está indo para a morte. Babilônia. Apocalipse 18:4. Saia dela, meu povo, para não te contaminares com os seus pecados e não pague com elas, quando Deus derramar os flagelos. Agora, pois, filho, dá-me ouvido e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, da mulher estranha, da falsa religião. Não te aproxime de sua casa. É interessante que a Bíblia fala justamente da aliança de Deus com Israel como um casamento. Bebe na fonte, queridão. Significa beba da Torá, dos mandamentos. Sai do dogma. Nadab e Abiú acendeu fogo estranho e morreram porque eles trouxeram algo que Deus não determinou. Isso é apostasia.
Isso é você deixar de fazer o que Deus quer para fazer o que os outros querem. E aí significa o quê, filho? Olha o que está escrito. Mulher da tua mocidade. O que significa aqui? Mulher da aliança de juventude. Significa o quê? Qual foi a aliança que Deus fez com Israel? Quando você pega Deuteronômio, capítulo 13, e é interessante eu ler, está escrito assim: quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado, acontecer o que ele falou, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto Adonai vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Andareis após Adonai vosso Elohim, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos e ouvirei a sua voz, e a ele servireis e a ele achegarei. Esse profeta sonhador será morto, pois pregou apostasia contra Adonai. Pregou afastamento ao Eterno. Então significa que a falsa religião leva à morte, mas o seu aparecer ao homem, a você, a mim, ela vem com lisonjas. E toda a Bíblia existe uma figura uma palavra literal e uma palavra alegórica. E aqui eu estou trazendo de forma alegórica. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer porque Deus nos orientou. A falsa religião traz ensinos novos que não condizem com o que Deus determinou. A Techuvá, ela não é baseada em Talmud ou no livrinho de catequese, com todo respeito a ambos os grupos. A Techuvá é baseado naquilo que o Eterno determinou. O Eterno disse para você amar o teu próximo, amar o teu próximo. Ele diz honrar as viúvas, honrar as viúvas. Ele diz honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Não usa o meu nome em vão, não usa o meu nome em vão. Ele deu a direção. Então, quando uma mulher estranha a religião, com a boca cheio de mel destilando, mas aqui sempre vai ter aquele carisma, aquela atração, sabe? Parece até umas ondas parece um imã, pois existe um encantamento. E essa figura de linguagem que eu quero trazer aqui, de um texto que é literal, mas trazendo um alegórico, é avisar para vocês que a apostasia é o afastamento da verdadeira fé, do verdadeiro serviço a Adonai. Por isso que o Eterno já estará alertando em Deuteronômio que eu não devo seguir outra religião, outra fé, outro caminho. Quando Yeshua fala de caminho estreito, será que é o mesmo caminho de Jeremias, Isaías, Ezequiel? Sim. O caminho estreito não vem no Novo Testamento. O caminho estreito é aquilo que Deus tem falado para os seus servos desde os tempos antigos. Tanto que Yeshua vai falar a favor da Torá e vai deixar muito claro que ele não vem anular nada.
E aí, a partir do momento que nós entendemos que seguir ao Eterno e fazer sua vontade é o que dá vida, e que eu não devo seguir a mulher estranha. A grande meretriz do capítulo 17 de Apocalipse. Vamos ver se mulher é realmente religião? Vamos lá. Vi um de 7 anjos que tem as 7 taças, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se achava sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Qual é o conselho do pregador? Qual o conselho do pregador? Se afasta. Não ouça ela. Porque se você ouvir ela, você vai morrer. E uma parte interessante aqui, que vai dizer assim: eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei o ouvido. O que os mestres ensinam? A Torá. Então a grande meretriz na Bíblia é essa mulher prostituta. E o que a prostituição faz? Te afasta do que é da verdade. A mulher estranha, então, é aquela mulher que quer trazer costumes, regras diferentes. Então veja como que a grande meretriz é a falsa religião, mas que tem uma fala. E essa mulher de Provérbios é um sentido literal, mas eu estou trazendo como alegórico. O perigo de deixar de ouvir o Eterno para ouvir a religião. Cuidado com isso. Todo profeta que fala contra os mandamentos do Eterno é falso e não deve ser ouvido. O Eterno disse que ele é um. Ele é um. O Eterno disse que o sábado é o dia de descanso, o Shabat. O Shabat é o dia de descanso, é o Shabat. O Eterno disse que o primeiro mês do ano é Nissan, é Nissan. Acabou. Você quer comparar as palavras de Deus com as palavras de um rabino? Se Deus falou que o primeiro, lá em Êxodo 12, esse será o cabeça do mês. Acabou a conversa. Não quero saber o que o rabino disse. Não me interessa. Não, porque nós estamos comemorando desde a criação. Deus mandou fazer isso. Não, então, para com isso. Vamos parar. O Eterno falou, tá dito. É isso que significa obedecer a Deus. Todo profeta que vem te ensinar algo contra. Por isso que Yeshua falou, vocês anulam os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. Tem que ouvir a tradição? Não. Exceto quando for algo que vai te abençoar de acordo com os mandamentos do Eterno. Por exemplo, ir na sinagoga não há problema nenhum se você vai aprender a Torá. Agora, se você ir na Torá para aprender o que não está na Torá, então você não vai. É simples. Então aqui a grande meretriz, os homens cometeram adultério com ela, prostituição. Significa o quê? Que eles usufruíram dos ensinos dela. É isso. Dá ouvido aos seus mestres. Quem são os mestres? Moisés, os profetas. Quem é os seus mestres? Yeshua, os apóstolos. Eu não dei ouvido aos mestres e os que me ensinavam. Eu dei ouvido à mulher estranha. Qual o objetivo da mulher estranha? Te tirar do centro da vontade de Deus, te remover do lugar, te fazendo apostatar. Não é isso que a grande meretriz fez? Quando introduz o domingo, quando introduz as festas pagãs,
quando introduz coisas que Deus não disse para fazer, e acha que ele disse para fazer, ela diz para não fazer, isso é mulher estranha. O que o texto diz? Fica longe dela, meu filho. Fica longe dela. Ouve a sabedoria. Guarda no teu coração. Por isso, ouça a voz do Senhor. Quando te diz para você ficar naquilo que Ele determinou. O Eterno falou para nós deixarmos a nossa barba. Sim. Baruch Hashem. A meretriz diz para você raspar. A Bíblia diz homem e mulher. É o casamento. Daqui a pouco ela vai dizer outra coisa. Com isso, a aula que eu quero apresentar a vocês, aquilo que parece ser mel é fel. Ela vem com aquele jeitinho. Venha conhecer os amores. Venha experimentar daquilo que eu posso te dar. Se você deixa de ouvir os sábios da Bíblia, os homens cheios do Espírito Santo, se você deixa de ouvir o Machia para ouvir Tertuliano, você é tonto. Se você deixa de ouvir o Machia para ouvir Agostinho, Martinho Lutero, qualquer um deles, você perdeu a sensatez, você está fazendo o caminho errado. Isso você está se apostatando. Nadab e Abiú pereceram. Por quê? Porque eles foram acender um fogo estranho. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho. Eu coloquei aqui para você o significado adultério, porque é a tradução aqui que diz a mulher adúltera. E o que você entende que é adultério na Bíblia? Fora da Torá, o que não está na Torá. Você seguiu uma doutrina falsa. Estranho. Então significa ensinamento estranho. O que Nadab e Abiú trouxeram para dentro do templo? Uma instrução que Deus não deu. Isso significa que se Deus não deu a instrução, isso é adultério. Epa, agora quebrou tudo, hein? Se Deus não deu a instrução, sai fora, meu irmão. Sabe por que sai fora? Porque olha o que está escrito aqui. Quando um sonhador ensina algo que Deus não quer, que Deus não determinou, ele está ensinando sará. Sará aqui é a apostasia com Samek. Sará. Esse sará aqui significa que está ensinando você a se afastar de Deus. Te ensinando a deserção. Te ensinando uma retirada. Isso é apostasia. É Deus falar para você guardar o Shabat e você está guardando domingo. Isso não vai dar certo, não. Então, veja. Nadab e Abiú morreram e foi o que o Arlindo disse. E Arão não pôde chorar. Aí eu te digo, o que o texto está dizendo aqui? Dá-me ouvido. Vou parafrasear aqui. Se você não me ouvir, filho, você vai rachar a tua cara. Tu vai quebrar a cara. Tu vai descer a sepultura. Então, não é nada bom. O que Deus disse para o povo dele? Saia dela, meu povo. O povo é de Deus. Mas se não sair, vai perecer. Pegou, não? É povo de Deus. Mas se continuar na corriola, vai se dar mal. Deus não vai poupar. Então não vem com essa conversa na última hora, eu me entrego, não. Se Deus está te avisando para você sair desse meio, você continua, você vai pagar junto. Isso é muito sério. Porque a partir do momento que Deus está alertando, saia do falso ensino.
do falso culto, da falsa fé. Você está em um adultério. Você está em um adultério, porque se Deus disse que ele é um, você acredita num Deus trino, você está fora. Você está fora. Porque se Deus fala em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, em 1 Coríntios 6 também Paulo fala, Paulo vai falar em 2 Timóteo, só há um Deus, o mediador, Marcos 12, 29. Você então está acreditando no que disse os padres, no que disse os bispos em Nicéia. Você está deixando de ouvir a Deus para ouvir esse pastor da tua igreja. Ah, mas o pastor é gente boa, né? Não estou dizendo que ele não é. Não estou julgando ele. Eu estou julgando pelo que está escrito. Será que vai entrar no céu pessoas de gente boa? Ou vai entrar os tzadik? Gente boa tem tudo que é lugar. Mas será que está de acordo com o que Deus quer? Não estou falando que ser o pastor não é gente boa. Ou o padre, ou o bispo. Mas se estiver cometendo adultério, pode ser gente boa, vai perecer. Se estiver na idolatria, vai perecer. Então qual é o caminho? Ouça. Ouça o que Deus disse. Volte ao caminho antigo. Por isso que é techuvá. É por isso que a palavra é techuvá. Volta. Volta, filho. Larga essa adúltera aí, rapaz. Ela vai pro inferno, tá escrito lá. Ela vai ir pro Sheol. Você quer ir com ela? Se tu continuar, você vai com ela. Deus te ama. Deus não quer que você desça a sepultura assim. Ah, mas eu vou comemorar o Natal. Isso é por causa do meu marido. Você que sabe, ó. Sua cabeça é seu guia. Não é assim? Cada cabeça uma sentença. Agora, depois que está sendo avisado, já não é ignorância. É voluntário. Está sendo avisado. Então você tem que medir as ações agora. Então, muito cuidado. A mulher estranha quer te afastar do caminho. A mulher estranha quer dizer que você pode comer carne de porco. A mulher estranha diz que você pode cultuar Deus num dia que Deus disse para não cultuar. Ou te fazer guardar um dia que Deus disse, Deus não mandou guardar. Olha só. A partir do momento que eu trago algo que Deus não determinou, isso é fogo estranho. Isso é um adultério. Deus mandou guardar o domingo? Não. Mandou? Não. E aí? Ele mandou você guardar o Shabat. Você está guardando domingo. Mas por que você vai contra o Shabat? Porque a teologia disse, porque o pastor disse, porque o bispo falou, porque eu vi lá, porque eu aprendi na teologia. Você não tem nem convicção que você faz. Porque provavelmente não é o leitor da palavra. A palavra domingo nem está na Bíblia. Está na tradução. A palavra é primeiro dia da semana. É o primeiro dia de trabalho do judeu, do hebreu. O ponto que a gente tem que analisar é que ela vem com sutileza e com atração. O que Satanás oferece às pessoas? Uma topada? O que Satanás ofereceu na tentação de Cristo? Ofereceu poder, riqueza. Isso é para o quê? Atrair. O que Satanás tem oferecido hoje às pessoas? Dinheiro, poder, prazeres. Então essa mulher aqui está oferecendo alguma coisa. Babilônia está oferecendo alguma coisa. Porque se eles estão adulterando com ela, é porque ela conseguiu atraí-los. É forte. Tá atraindo eles. Será que é a beleza da Babilônia? O charme da Babilônia?
Hã? Como que essa meretriz? Que os povos ficaram encantados com ela. As nações, exceto os escolhidos, que não vai se dobrar para essa Babilônia. Nós estamos fazendo chuvu. Nós estamos voltando para o Pai. Nós estamos ensinando os nossos filhos que virgindade é mandamento. Que não se deve namorar, se deve casar. Nós estamos ensinando os nossos filhos a lerem a Bíblia em vez de ficar vendo desenhos demoníacos. Cheio de desenhos demoníacos. Nós estamos ensinando os nossos jovens a honrar a família dos outros. Não toca numa jovem se não vai ser tua esposa. Se não é tua esposa. Porque o homem não tem direito de beijar uma moça que ele não é marido. Esses ensinos são ensinos de Deus. Ensinos de vida. Ensinar que o homem é o Rosh, o cabeça, e que a mulher é a ajudadora do homem. E os filhos é a continuação dessa família. E que esse filho tem que ser estruturado pelo pai e pela mãe para que ele cresça como cresceu, por exemplo, Isaac. Quem ensinou Isaac a palavra de Deus? Foi uma escola sacerdotal ou foi Abraão? Quem ensinou a Isaac a ser um homem de verdade? Foi Abraão, o patriarca. Ensinou ele a ser homem. Ensinou ele a ter uma profissão. Ensinou a ele respeitar as pessoas. A ser obediente. Chega, a Babilônia já prejudicou muito a nossa vida. Nós fomos... Eu estava lá, você. E nós somos sobreviventes nessa história. A mensagem que eu quero deixar aqui com advertências contra a lascívia. Esse texto fala do cuidado com a mulher estranha, para você não adulterar, para você não perecer. Mas eu trago de forma figurada, alegórica, o cuidado que você tem que ter com a religião, que é o mesmo perigo. O perigo da lascívia, quer dizer, o que atrai. E a religião atrai. A lascívia, o que o homem vai desejar numa mulher? O que atrai um homem? Como que a mulher que quer seduzir um homem vai fazer? Eu não preciso desenhar aqui. Assim a religião faz, a religião falsa vai trazer algo que chame a atenção dessa pessoa, para o atrair. Quais são os benefícios da falsa religião? Você não precisa fazer nada, Cristo já fez tudo por você. Fique em paz no teu pecado, porque Deus te ama. Isso é atrativo, sim. Poxa vida, eu posso pecar e mesmo assim Deus me ama e me salva. Olha o atrativo. Mas será que é isso que a Bíblia ensina desde Gênesis? Que Deus vai fazer vista grossa? Será? Você sabe que não. Por isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Significa que Cristo pisou aqui para nos ajudar nessa mudança e nos tornar pessoas com boas obras e frutos dignos de arrependimento. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é puro, purifique-se mais. A mensagem é cuidado com as duas mulheres. Cuidado com o que está atraindo você.
E a falsa religião tem algo atrativo, sim. Tem. Atrai. É algo atraente, sim, é. E esses os cuidados que nós temos que ter para não perecermos. Veja que... eu vou colocar de novo a imagem para vocês verem. Rahu e o Mat que Diber Sará al Yahweh. Rahu e ele. E o Mat, ele seja morto, morrerá, ou ele morrerá. Yod, ele morrerá. E ele morrerá porque falou apostasia contra Adonai. A tradução aqui literal. Rahu, e ele morrerá porque falou. Diber, falou. Rebeldia. Na verdade, apostasia, separação. Ensinando as pessoas a se separarem de Deus. Como que você se separa de Deus? Você pode continuar falando de Deus estando longe dele. Como é que você se separa de Deus? Você para de ir no culto? Não. Uma igreja, vamos lá, um templo. Tá tudo certinho. Tá todo mundo lá vivendo a palavra, vivendo os mandamentos do Eterno. Aí vem um falso profeta e começa a disseminar engano. Aí a igreja começa a ouvir esse falso profeta. Eles continuam falando de Deus, mas longe de Deus. Porque Deus se afasta. Então significa que você julga a sua vida espiritual pela lei de Deus. Você julga a sua condição diante de Deus pelos mandamentos que ele deu, pelas ordenanças que ele deu, por aquilo que ele diz. Você não julga a sua vida com Deus porque você vai no culto ou porque você é membro de tal religião. E o problema hoje é que as pessoas julgam sua vida espiritual porque elas são frequentadoras de algum lugar. Isso não pode ser a fórmula de medição. Você não mede sua justiça porque você frequenta culto. Você sabe que você é reto e íntegro porque a Bíblia fala o que é reto e o que é íntegro. Por que o Noah, a Bíblia diz que ele era tzadik tamim? Ele era reto, justo e íntegro. Significa que as obras dele diziam quem ele era. As ações de Noah não eram igual às ações dos habitantes daquela época. Então ele pode ser avaliado pelo seu posicionamento de postura e de ações. Você não julga a sua vida porque você frequenta o lugar. Ou quantos anos eu tenho de fé. Não existe tempo de casa, meu irmão. Existe retidão. Se tu tá na retidão, tu é justo. Tu não tá na retidão, você é injusto. É simples. Então, se nós analisarmos o perigo de ouvir uma falsa profecia, um falso ensino, e qual é o parâmetro para eu saber o que é e o que não é? É as Escrituras. Por isso que os berianos leram as Escrituras quando Shaul Hachalia foi lá pregar sobre Yeshua. Eu não posso ser apenas um ouvinte e acatar tudo que me dizem. Não, não. Eu tenho uma grande responsabilidade, isso você também tem, de eu procurar de fato se aquelas informações são de fato verídicas. Porque como eu sempre falo aqui, o que está em jogo não é um passeio numa ilha em Dubai. Se você perder, você vai perder tua salvação. Eu não acho que é perder um dinheiro, um carro, uma casa. Isso você conquista de novo. Um celular, um dinheiro numa conta. Agora, se você perder a sua salvação, meu filho,
seu destino. Isso deveria motivar você a se analisar melhor. Então, que a gente possa, irmãos, ter cuidado com a Babilônia. E aí a Babilônia que eu falo é tudo aquilo que o texto diz ali no capítulo 13. Qualquer tipo de afastamento, tudo aquilo que me afasta de Deus. E vocês observaram que Deus matou Nadab e Abiú porque eles trouxeram um fogo que Deus não ordenou. Então você já dá para perceber o perigo de sair daquilo que Deus disse. E não trazer o que Deus não disse. E aqui que tá. O ponto central é eu. Olha, como que eu sei que eu sirvo a Deus? Já está escrito, está na palavra. Não acrescente nada. Porque Deus matou 2 sacerdotes por trazer algo que ele não ordenou. A falsa religião vai trazer algo que Deus não mandou. Então, você... Qual é o parâmetro? Qual é a bússola? É o que Deus disse. Não inventa não, filhão. Faz o que Deus disse e acabou. Qual é o problema todo? É que esses ensinos falsos podem atrair pessoas, porque existe um encantamento, é uma grande meretriz. Ela se veste para seduzir, ela fala para seduzir, e o que ela fala atrai os ouvidos. E aqui está o problema: se você não tiver realmente alicerçado com Deus, como o texto diz, eu estou provando para ver se vocês me amam, você acaba caindo. Porque o desejo de conhecer o que é novo, agora, hein, pegou, hein? Conhecer o desconhecido. Como que deve ser lá na Babilônia? Como é o beijo dessa meretriz? Isso aqui tudo figurado, você tá entendendo? Como é os amores? Algo que você não conhece, mas que Deus está falando. Não procure conhecer. Não procure conhecer Babilônia. Se afaste de Babilônia. Por isso que eu digo, não estude Cabala. Não estude Cabala. Estude a Torá, os mandamentos, o que Yeshua ensinou, o que os apóstolos ensinaram. Senão você pode cair no precipício e perder sua alma. Cuidado com ensinos que não te fazem uma pessoa melhor segundo o padrão bíblico. Você só sabe que você é reto porque a Bíblia diz o que é uma pessoa reta. Não tem outro jeito de saber o que é ser justo e o que é ímpio não sendo pela Bíblia. Não tem outro método de medição, de comparação, de explicação. É a Bíblia que diz o que é um justo, é a Bíblia que diz o que é um ímpio, é a Bíblia que diz o que é um profano, o que é um santo, o que é um adúltero, o que não é um adúltero. Então o parâmetro é a palavra. Se a palavra diz que é adúltero, é adulto. Se a palavra diz que é mentiroso, é mentiroso. Se a palavra diz que não é, não é. Se a palavra diz que é aqui que tem que estar as suas orientações. Ah, mas o pastor disse que eu posso casar. O pastor não é Deus, rapaz. Você tá doido? Você nem parou para imaginar que ele pode ser um falso profeta? Quem é teu parâmetro? Yeshua. Quer saber de casamento? Vai procurar Yeshua. Depois você vai lá nas cartas paulinas e vê se tá batendo. Porque Paulo não pode falar diferente do que Yeshua falou. Quando Yeshua vai falar de casamento, sabe o que Yeshua fala? Ele vai ao Éden. E aí? Ele é rabino. O que ele é? Instrutor da Torá. Pegou? Como que eu sei que é um casamento? Deus já disse lá no início. Acabou. Eu não vamos inventar aqui para agradar meia dúzia de pessoas que não querem ouvir. Tá escrito, acabou a conversa. Yeshua vai falar de casamento, ele diz: o que leste no princípio. Ponto. É o que a Torá diz. Ah, mas Moisés deu uma exceção. Vai ver lá o que Yeshua fala. Quem se separava de suas esposas eram homens ímpios. Porque ímpios não significa que não existe ímpio no meio do povo de Deus. No povo de Israel.
ímpio não é uma raça. Ser judeu é uma raça. Ser hebreu é uma raça. Ser ímpio é uma condição, uma escolha. Eu escolho adulterar. Eu escolho roubar. Ímpio é o que você faz que te torna ímpio, não o grupo de que raça você é. Então, tem ímpios no meio do povo de Israel? É claro que tem. É claro que tem. Então aqui está o ponto. Moisés deu uma lei porque havia ímpios ali. Havia pessoas teimosas ali. Havia pessoas que não temiam a Deus ali, porque é muita gente. E as pessoas têm livre-arbítrio. Eu não posso forçar minha filha a servir a Deus. Eu não posso forçar minha esposa não pode me forçar. Sempre vai haver um Esaú na vida. Se minha mãe não quer, o que eu posso fazer? Nada, ué. Você entende? Quer falar de dia do Senhor? Ô Felipe, qual é o dia do Senhor? Tá lá, Yeshua disse, eu sou o Senhor do sábado, acabou. Então domingo é apostasia. Trindade é apostasia. Dízimo em dinheiro é apostasia. Apostasia, 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 apostasia. Acabou. Cuidado para não ouvir a grande meretriz e perder sua salvação. Por mais gente boa que você seja, Deus não vai te salvar porque você é gente boa. Porque tudo que ele disse está escrito. Ele está alertando, ele está ensinando. Então que a gente possa limpar nossas vestes de toda essa apostasia. Nós nascemos na apostasia. Eu lembro vagamente, bem pequenininho, que vovó me levava na igreja católica. Eu fui batizado na igreja católica, você não sabe? Minha mãe tinha foto. Brincadeira. Eu sei até onde que é essa igreja. E por muito tempo, quando eu era criança, eu tinha um padrinho. Que é o irmão do meu avô. Joe. Minha avó, no começo, era católica. Eu não sabia, eu fui batizado na igreja católica. Que coisa, hein? Fui enfiado na apostasia. Eu era criança, não sabia. Não é? Então você foi católico? Pequeno, sim. Quando eu cresci um pouco mais, vovó já estava na Assembleia de Deus. Melhorou um pouquinho? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, né? Mas fui batizado, infelizmente, na igreja católica. Então, quando fui pequeno. Quando era pequeno, é de cola. Então, amados, fomos ensinados errado. Nos ensinaram a se prostituir. E se prostituir na Bíblia significa o quê? Fazer o que as nações querem e abandonar os mandamentos de Deus. Isso é prostituir-se. Quando Deus usa a forma figurada para falar do adultério de Israel, significa que Israel abandonou os ditos de Deus, a vontade de Deus, para fazer a vontade dos ídolos. E, resumindo mais, é você deixar de fazer o que Deus mandou para ouvir o diabo. No final de tudo, o diabo está por detrás das religiões. Só há dois caminhos: luz ou treva. Ou você é da luz, ou você é da treva. É simples você saber onde tem apostasia. Pergunta se eles amam a Torá. O que eles acham da Torá? Você vai ver onde tem apostasia. E a apostasia é se afastar do Senhor. Como que você se afasta de Deus? Se Deus disse, esta aqui, Felipe, minha vontade é que você case. A minha vontade é que você não adultere. A minha vontade é que você fale a verdade. A minha vontade é que você honre as viúvas. A minha vontade é que você tenha um leito sem mácula. A minha vontade é que você ajude os necessitados. Se eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a vontade de Deus. E se eu não faço isso? E vou fazer o que Deus não mandou? Eu estou apostatando.
eu estou na apostasia. Então, para você saber se você está na presença de Deus ou não, é pelo que você pratica. Ontem foi me perguntado: como eu vou deixar de ir numa sinagoga? Ou como eu vou fazer? Nós aprendemos apostasia desde criança. Nós fomos condicionados que a salvação está totalmente ligada aí no templo. Se fosse o de Jerusalém, eu diria que sim, porque 3 vezes ao ano todo hebreu tinha que ir a Jerusalém nas festas bíblicas e com uma recomendação: não vão de mão vazia. Como o templo foi destruído, esses mandamentos estão suspensos. Nós fazemos as festas na forma de memória, não na forma literal. Não tem um rabino, por mais rabino que seja, o Bambambam, vem pra cá dizer: você acha que eu não leio a Torá, rapaz? Vem cá, Bambambam, dizer que eu tô errado. Esse povo acha que a gente não lê. O templo desativado, esses mandamentos ficam suspensos. Acabou. Não tem como eu cumprir por força maior. É uma coisa simples, irmãos. A gente faz um memorial de Pêssar, mas ninguém cumpre literalmente a festa, porque a festa depende do sacerdote, a festa depende de estar no templo, o templo em Jerusalém, e a festa depende do Corban, que é o sacrifício. Entendeu? Então não vem rabino, não, porque nós somos... Vocês não são nada. Vocês não são maior que a Torá, vocês não são maior que o Eterno. Se acatem a lei de Deus. Todos têm que acatar as ordens de Deus. Amém? Tem que estar de acordo com a vontade do soberano. Como é que vai comemorar Pêssar no Brasil? Você comemora o memorial. Pêssar não. Não, mas eu fui numa comunidade judaica, ela tinha cordeiro. O problema é deles, eles fazem o que eles quiserem, mas não pode usar a Torá. É impossível, impossível. Deuteronômio capítulo 12, não faça em qualquer lugar, mas no lugar que o Eterno determinou. Acabou. Vamos parar de viagem louca. Tá escrito lá, não faça em qualquer lugar, mas no lugar que Adonai determinou. Não dê o seu dízimo em qualquer lugar, e está lá. Basta ler Deuteronômio capítulo 12, não é em qualquer lugar que se entrega os sacrifícios, os dízimos e as ofertas. Está lá, no lugar que o Eterno fizer o seu nome habitar. Aí o rabino vê, não, porque eu sou... O que daí? Você é o quê? Você é o quê? Você não é nada. Ninguém está acima da lei de Deus. Nem rabino, nem ninguém, nem o Cristo disse, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Peraí, gente. Vamos sintonizar direitinho isso aí, vamos ler mais a lei de Deus. Porque é ela o parâmetro de vida. Ela é a direção. Yeshua disse, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho vos dito. Aí Yeshua fala com Deus, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a vida. Pegou? Yeshua disse, eu não vim falar de mim, eu vim falar daquilo que o meu pai me mandou falar. E as palavras de Deus é a palavra de vida eterna. Cristo, ele falou as palavras de Deus. As palavras de Deus são palavras de vida eterna. Então que a gente possa aprender com a palavra do Senhor uma vez mais, ok? O cuidado que nós temos que ter e o parâmetro de discernimento que Deus deu pro povo de Israel no capítulo 13, dizendo, não siga deuses estranhos, mesmo que venha alguém fazendo sinais e prodígios. Se alguém vier fazendo sinal e esse sinal se cumprir, e ele disser, olha, vem cá aprender sobre a Trindade. Não vai não, filho. Eu tô testando você. Isso é demais. Porque o papai tá falando assim, olha, o que eu quero que vocês façam, eu já disse. O que eu quero, ô dona de casa, que você seja, eu já disse. Ô pai, o que eu quero que você seja, eu já disse, é o Eterno, através da sua palavra. Ele já disse o que quer dos pais,
das mulheres, dos filhos, como tratar o próximo, como tratar as finanças, tudo está na palavra. O Eterno já disse para a raça humana como viver, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Honrar as viúvas, que Paulo diz lá em 2 Timóteo, honra as viúvas que de fato são viúvas. Não é princípio de Paulo, é princípio da Torá. Atos capítulo 6, os apóstolos distribuíam alimentos para as viúvas. Não é princípio dos apóstolos, é princípio da Torá. Eles só estão aplicando um princípio que já está na palavra. Quando o Pedro diz assim, sede santo porque eu sou santo, não é palavra de Pedro. Que Pedro teve uma revelação. Não. Pedro está citando Levíticos. Sede santo porque eu sou santo. Deus já deu parâmetro de vida, de conduta, de regra. Está escrito. E o que Deus disse para a raça humana e quer de nós, já está na sua palavra. Porque Ele manifesta. E Ele inspira. Ele inspirou. Ele inspirou. Os profetas eram inspirados. Por isso que são Neviim, no plural. São aqueles que recebem os oráculos. Agora, os oráculos, eles vêm falar de profecias futuras e também chamar o povo para voltar. Toda vez que o povo se desvia, Deus manda o povo voltar. Levanta um profeta, voltem, vocês estão se desviando, voltem. Yeshua é chamado de quê? O profeta. Além de Cristo, o profeta. E o que ele fez? O que ele disse pro povo? Voltem, voltem. Vocês se misturaram com a Grécia, com os romanos, vem filhão, volta pra cá. Vocês estão fora. Vem pro caminho estreito. O que é o caminho estreito? Os mandamentos. O jovem rico disse para Yeshua, mestre bom, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Yeshua disse, os mandamentos, cumpra-os. Se queres entrar na vida, cumpra as mitzvot. O rabino ensina o quê? Cristianismo? O rabino Yeshua, o mestre, ensinou a vontade de Deus. Tanto que você vê tantas vezes na Bíblia, no Novo Testamento, repetições do Antigo. Por que Cristo vai falar do casamento? Ele cita Gênesis. Porque Gênesis é a palavra de Deus, gente. Simples, povo, simples. Você quer falar de casamento usando quem? Os filósofos? Roma? E Yeshua vai responder sobre o casamento falando o que Deus disse. Lestes que no princípio criou Deus o homem e a mulher, e o que Deus uniu não separa o homem. Quem disse isso? Mashiach, baseado no que? Na Torá. Porque ele é o quê? Rabino. Porque ele é o quê? Ele é um intérprete da lei. Porque ele é o quê? Um instrutor. Ele é o Moré. Ele está ensinando o que é a vontade de Deus para os discípulos dele. Então ele está falando de casamento, ele não está trazendo algo novo, ele está trazendo algo que já é base, ó. Ó, filhão. Tá na Torá. E em certo ponto ele diz assim, se todos igualmente não se arrependerem, vão padecer. Então arrependimento é uma mensagem de Cristo, do Mashiach. Vamos usar um termo bíblico, cristocêntrica. Cristo falou, João falou. Olha, eu já mostrei aqui para vocês que João Batista falou de arrependimento, Yeshua falou de arrependimento, Pedro falou de arrependimento, Paulo falou de arrependimento. Agora é só você entender o que é arrependimento. Fácil, dever de casa. Se João falou de arrependimento, Yeshua tá falando de arrependimento. Pera. Ei! João tá pregando antes de Yeshua. João tá pregando antes de Yeshua.
Arrependei-vos. Pera. João tá pregando antes de Yeshua arrependimento. Aí Yeshua começou a pregar arrependimento. Aí depois de Yeshua, Pedro tá pegando arrependimento. Peraí. Já tem arrependimento antes de Cristo. Então arrependimento, quem tá ouvindo João ainda não conhecia Cristo, mas sabia o que era arrependimento. Pegou ou não? Tu não pegou, meu filho, você não pega mais. Antes de Yeshua aparecer, João já está falando de arrepender-se. Então significa que o povo entendia o que João falava, porque era algo que está onde? Na lei. Cristo vem complementar as profecias e a redenção do ser humano. Agora, arrependimento, ele já sabe o que é arrependimento. Esdras fala de arrependimento no seu livro. O Shelomó, se teu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, converter chuvu. Arrependimento está na Bíblia toda. Se teu povo se humilhar, se teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, aí você vai lá no Ezequiel, Deus falando da Techuvá, quando fala do ímpio e do justo. Então quando João começa a falar de arrependimento, ele sabe, estou entendendo o que o João está falando. Por quê, Felipe? Responsabilidade é pessoal. Aqui fala do ímpio que se arrepende e do justo que se desvia. Depois leia, capítulo 18. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Ezequiel 18, 21. E se o perverso se converter, Techuvá. O perverso se arrepender. Tem Techuvá aqui? Não tem? Tem! Então João está pregando Techuvá antes de Cristo aparecer, já anunciando Cristo. João é o quê? Sacerdote e profeta. O que João vai... O que o Jeremias fez? Isaías fez? Voz do que clama no deserto. Quem é que voz clama no deserto? Isaías, que quando anunciou arrependimento para Manassés, e Manassés resistiu. Jeremias pregou arrependimento também. E o povo não quis ouvir, foi para o cativeiro. O arrependimento é uma doutrina bíblica da Torá e dos profetas. Pedro, depois de Cristo, prega arrependimento, o mesmo que João prega. Então, qual é o parâmetro de arrependimento se a pregação já vem antes do evangelho? Significa voltar para Deus como? Abandonar a transgressão. É simples. Agora, com Cristo você recebe o quê? Quando você se converte, crê em Cristo, você recebe algo que é o selo. Se chama Ruach HaKodesh. Por isso que é dada a promessa. Por isso que João lá na frente Pedro diz assim: arrependei-vos para que seus pecados sejam cancelados e receba o dom de Deus. Batismo em nome de Yeshua, depois do João Batista, se torna batismo em nome de Yeshua para arrependimento. Qual objetivo receber? A Ruach. Arrependimento já tinha. E o descer da Ruach é uma promessa dos profetas. Então, Cristo vem concluir todo esse plano. Então não é uma nova comunidade ou uma nova religião. É a conclusão do projeto divino. O papai, ele projeta antes de fazer. Antes dele criar, ele já tinha projetado tudo. Começa com Avraham. E Yeshua veio fazer o quê? A parte final desse projeto de redenção. Começa com Abraão. Israel tem participação. Imagine uma linha. Princípio, fim.
Onde Deus começa e onde Deus termina. E nós estamos nessa parte. Porque senão só seriam salvos aqueles que creram em Cristo no Novo Testamento. E Jeremias, Ezequiel, o próprio Abraão. Todos contribuíram para esse plano divino. O Mashiach veio fazer algo por todos, inclusive para Abraão, já falei aqui no meu canal, por todos. Que é o quê? Vencer os inimigos do homem. A morte, por exemplo, é o inimigo. E Cristo é o principal, por quê? A partir dele vem a ressurreição. Então, aqueles que morreram em Deus antes de Cristo serão ressuscitados pela fé que tiveram em Deus. E aqui está o ponto, que aqueles que creram em Cristo estão na obediência, assim como os outros também estiveram. Eles não conheciam a Cristo, porque Cristo não manifestou naquela época. Então, você entende que existe um plano do eterno para a salvação do indivíduo. Existe um plano. O Mashiach, ele está à destra de Deus, como a palavra diz, é o mediador, e ele vai vir para restaurar todas as coisas, julgar os homens, inaugurar o lago de fogo, mandar o capeta para lá com os anjos dele e com aqueles que não obedeceram, novo céu, nova terra. No final de tudo, ele devolve ao Pai o reino. 1 Coríntios 15, 20. Em diante. Aí pronto, conclui tudo. Novo céu, nova terra, acabou os pecadores. Então, mas arrependimento é uma doutrina bíblica. Quando eu falo de Cristo, a Bíblia, Paulo fala, Cristo é o cabeça da igreja. Por quê? Porque ele é o mediador, não como Moisés foi. Moisés foi um mediador humano. Ele é, além disso, ele é o mediador entre Deus e a raça humana. Entre Deus e tudo. Então, sem ele, você não chega lá. Por quê? Porque ele é o representante do Eterno. Assim como Moisés tinha que ser ouvido, Yeshua tem que ser ouvido. Quem não ouvia Moisés não estava ouvindo a Deus. Quem não ouvia um profeta não ouvia a Deus. Quem não ouvia Yeshua não ouvia a Deus. É por isso. Quem não ouve Cristo não está ouvindo a Deus. Então, Cristo, ele é o enviado do Kadosh Baruch Hu, o mistério que Paulo fala, que ele estava reservado para esse tempo. Restaurar todas as coisas, cumprir aquilo que Deus determinou e terá um novo céu e uma nova terra. Então a mensagem de hoje fala o perigo da falsa religião. O perigo de ouvir uma mulher estranha, uma falsa religião, uma doutrina nova, um conhecimento de Deus que Deus não deixou disponível. Cuidado com isso. O que Deus quer que você saiba está na palavra dele. Cuidado com ensinos novos. O caminho é antigo, não é novo. Yeshua está pregando o que está na lei de Deus e o que está nas profecias. Tanto que quando Paulo vai a Bereia, os bereanos vão conferir o que Paulo está falando está na palavra. Se não está na palavra, eles vão recusar, tá? Então é muito importante a gente ficar firme na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Para a gente não errar e largar essa embriaguez. Quando a Bíblia fala prostituição, ela também se refere a condutas e práticas que Deus não determinou. Condutas e práticas de falsas religiões. Cuidado, porque Nadab e Abiú estavam tão inocentes e fazendo algo tão terrível. Você talvez ache que não era nada demais, mas para Deus é. O parâmetro não é eu acho. E esse é o problema de alguns. Eu acho que isso é certo. Eu não posso achar. Achar é perigoso. Eu tenho que ter certeza que algo é e que algo não é. Se eu não tenho certeza, por exemplo, adultério é pecado, eu tenho certeza. Não usarás o nome de Deus em vão, eu tenho certeza. Só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, eu tenho certeza. Honrar as viúvas, eu tenho certeza. Honrar pai e mãe, eu tenho certeza. Não é eu acho. Por que não é eu acho? Porque o parâmetro não depende de mim. A palavra já foi dada, então é só eu consultar ela. Pegou?
Consulta ela. Você quer saber se você está certo ou errado? Consulte a Bíblia. É bem simples, não é tão difícil. Mas por que as pessoas não conseguem enxergar o que nós estamos vendo, Felipe? Porque estão embriagados. Você consegue ensinar alguém que está bêbado? Não. Então, isso é um espírito. Espírito de prostituições. Espiritualmente falando. A pessoa não vai conseguir entender nada que você está falando, não. Por isso você tem que pregar para quem Deus quer que você pregue. Se Deus trouxer, fala. Se quiser ouvir, é porque Deus está abrindo os ouvidos. A pessoa que está embriagado não vai ouvir. Por isso que você fala tanto e ninguém ouve nada. Por quê? Não é eu e não é você. É uma ação que é um mistério de Deus. Ele abre o ouvido de que ele quer. Não é eu que abro o ouvido de alguém. É Deus que abre o ouvido de alguém. Mas ele disse, prega, eu prego. Mesmo que eu sei que tem pessoas que me assistem que talvez não ligam pelo que eu falo. Mas o que eu estou falando não é meu, não escrevi livro nenhum. Então qual é o parâmetro que nós temos que ter? É o que Deus disse. Agora estão fazendo igreja de tudo que é jeito. Qual o parâmetro? É o amor. É o amor. Eles têm argumentação. É o amor. É o amor. É o amor. Qual o parâmetro dessas igrejas que estão se abrindo por aí? Qual o parâmetro para um pastor casar uma pessoa no 10º casamento? Dentro da igreja, não estou falando no mundo. No mundo é outra história. Estou falando dentro da igreja. O que ele vai dizer? Por que o senhor estava casando alguém que está no 10º casamento? Por quê? Fala para mim, pastor. Quem te autorizou a casar alguém que está no 10º casamento? Por quê? Não tem palavra para falar. Não tem. Qual é o parâmetro? Qual é a base? Quando a gente vai entrar num debate bíblico, a gente fala assim, qual é a fundamentação? Acho, eu penso, não pode gerar debate. Por quê? Crença é uma coisa. Você acredita em uma coisa. Eu falo fatos. Quando a gente vai debater qualquer assunto, você não pode ir com eu acho. Eu acho pode virar uma crença. Eu acho. Eu acredito que comer manga com leite faz mal. Isso é um mito. Já provou que é. Não existe esse mito. Antigamente os escravos, para não beber leite e comer manga, eles falavam isso para os escravos. Isso é fundamento. Leite e manga não faz mal. Mas a crença que tinha era o quê? Não coma leite com manga. Isso é o quê? Isso é a crença. Mas a crença sem fundamento. Porque alguém disse para eles e eles acreditaram. E quantos de nós vivemos não acreditam no que os outros dizem, mas que não vai buscar base? Então, fundamentação, você consegue debater com pessoas inteligentes. Agora, você para com uma pessoa que não tem fundamentação, você vai ver os argumentos. Ontem, eu não consigo cumprir os mandamentos. Esse é o argumento. Então você vai ter problema sério. Ontem alguém falou que eu não consigo cumprir os mandamentos. Não consegue? Será que não? Você paga a sua luz? Você paga a sua luz. Por que você paga a sua luz? Porque se não pagar, corta. Tá. Isso você consegue, né? Aí você começa a conversar com a pessoa. É fácil você jogar por terra esse argumento fraco. É fácil. Você levanta pra trabalhar? Levanta. Por que você levanta pra trabalhar? Porque eu preciso comer. Então você consegue trabalhar? Você consegue trabalhar. É bom acordar às 6 horas da manhã? Não, mas por que você levanta? Porque você precisa, então você consegue. Você que não quer. Porque quando existe a responsabilidade de pagar o aluguel da casa, rapidinho, ele e ela pula da cama.
Hoje pode. Complicado. Então, rapidinho a pessoa se manifesta. Por quê? Porque precisa. Justamente. E é isso que a gente precisa ter em nossa vida. Amém? Que o Eterno possa iluminar nossas vidas. Amém? Dá uma noite abençoada a todos vocês. E eu termino aqui, tá bom? É, irmão, o negócio não é mole não, hein? Amém, irmãos? Que o Eterno abençoe a todos vocês, amém? Mashiach venha estar com todos nós. Que todos sejam abençoados em nome de Yeshua. Pai, abençoa o teu povo nessa noite, seja com o teu povo. Ó Pai, agradeço pela vida de cada um deles que estão aqui comigo. Abençoa, Pai, os teus servos, as tuas servas, e dá a eles a paz, a shalom, e todos nós. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Pai, abençoa o teu povo para a glória do teu nome. Amém. O Eterno os abençoe, irmãos. Amém? Deixa quem quiser falar aí, tá? O Eterno abençoe a todos vocês. Na shalom do Eterno. Sejam iluminados em nome de Yeshua HaMashiach.